Oi, gente! Olá, pessoal! Como vai? Tudo bem? Vamos mais uma aula nossa aí no canal Facilitando, né? Hoje nós vamos falar sobre a República, proclamação da República. Vamos falar sobre, o fim da monarquia e também sobre o primeiro momento da República, que é conhecido como República da Espada. Não se esqueça, faça a sua inscrição aí no nosso canal, dá a sua curtida, incentiva as pessoas, seus amigos, seus colegas, pessoas que vão fazer o vestibular, que vão fazer a prova do Enem, que vai fazer o vestibulinho da ETEC. Compartilhe aí o nosso canal para as pessoas também poderem assistir nossas aulas, beleza? Então vamos começar aí o conteúdo sobre a proclamação da República. Primeira coisa que a gente vai aprender quando a gente vai estudar a proclamação da República. A proclamação da República foi um ato que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, mas existe todo um preparatório, toda uma questão anterior ao processo ocorrido no dia 15 de novembro. E é isso que nós vamos mostrar. Primeira coisa importante que a gente tem que lembrar e levar em consideração é que o Brasil era a única república, a única monarquia na América. Enquanto todos os países eram república, o Brasil era a única monarquia. Fora o Brasil, só o México teve um período muito curto de monarquia. Mas, então, o Brasil era o único país que era uma monarquia. E essa monarquia já era considerada ultrapassada, já era considerada velha e crescia, dentro das estruturas sociais dominantes no país e também dentro do próprio militarismo, a ideia republicana. Isso então vai avançar e crescer à medida que o Dom Pedro toma algumas atitudes, age de uma maneira ou de algumas maneiras que vai contrariar esses setores e esse então envolvimento com o republicanismo vai aumentar e esse descaso e esse desinteresse pela monarquia que já era ultrapassada aumenta ainda mais. Então vamos ver isso aqui. Então o Brasil era a única monarquia da América, Nesse período que antecede ao 15 de novembro, a gente via o republicanismo crescendo, a formação do Partido Republicano, mas o que levou Dom Pedro mesmo a deixar o poder e a perder o governo foi ter perdido o apoio de três pilares importantes que sustentavam o seu governo. Então, três pilares: os fazendeiros, a igreja e os militares. Então, algumas decisões, algumas medidas que foram tomadas por Dom Pedro desagradaram esses três setores importantes de sustentação do seu governo. Então, quando ele perdeu o apoio desses três pilares, a monarquia não se sustentou e foi derrubada com um golpe feito em 15 de novembro de 1889. Antes de falar sobre esses três setores, esses três pilares de sustentação, vale lembrar que o republicanismo, então, ele avançava. Enquanto muitos consideravam a monarquia ultrapassada, velha, jornais já publicavam a foto do Dom Pedro, cansado, faziam críticas, E nesse processo, então, cresce o movimento republicano no Brasil. E esse movimento republicano, ele tem alguns projetos importantes, Então, os principais projetos eram o projeto do federalismo, projeto federalista, e o projeto positivista. Então, nós tínhamos duas correntes importantes. Os federalistas que acompanhavam uma ideia de uma república baseada na mesma forma, no mesmo padrão norte-americano. Inclusive, a gente vai ver que o Brasil, por exemplo, vai proclamar a república e vai ser denominado Estados Unidos do Brasil durante um tempo enorme. Essa é a denominação, se você olhar nas notas antigas, nas moedas antigas, nas notas antigas, está escrito lá Estados Unidos do Brasil. Então, esse projeto federalista, que era interessante para os fazendeiros, alguns fazendeiros, principalmente, quando a atividade econômica do café, começou a avançar para o interior de São Paulo, oeste paulista, a gente vai mostrar aqui na sequência, muitos desses ideais republicanos avançaram junto com essa nova elite de fazendeiros, de produtores de café. Nós temos, então, a fundação do Partido Republicano no Rio de Janeiro, isso ocorre tudo na década de 1870. Nós temos também, a formação do Partido Republicano Paulista, que se tornou o maior, o mais importante partido republicano do país naquele momento.
e o avanço do republicanismo por outras regiões do Brasil, inclusive Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Tudo isso então o quê? Envolvendo a ideia de uma república federalista onde os estados teriam mais autonomia e isso daria mais poder e mais condições de participação política para aqueles fazendeiros que estavam nessa ascensão econômica. Bom, o outro regime, ou a outra ala, o outro grupo republicano é formado por militares e são defensores da ideologia positivista. O positivismo, que é uma filosofia vinda da França, né, de Auguste Comte, defende um governo que se organiza de forma forte, centralizadora e também baseado no desenvolvimento científico, no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento do conhecimento. E a gente vai ver, por exemplo, que vai prevalecer aqui, na hora que a gente tem a proclamação da República, uma república federalista, mas que na sua própria bandeira a gente vai ver uma ordem e progresso, uma frase dentro da bandeira que mostra bem claramente que, né, esses governos que foram os primeiros presidentes da República, o Deodoro e o Floriano, como militares, tinham então o quê? A linha positivista de governo. Um governo centralizador, forte e que proclamava uma tentativa de desenvolver uma economia, né? De fazer o desenvolvimento técnico, científico e econômico do Brasil, como a gente vai ver também na primeira política econômica do Deodoro da Fonseca. Beleza? Então vamos ver por que o Dom Pedro perdeu o apoio desses três pilares, dos fazendeiros, da igreja e dos militares. Beleza? Dos fazendeiros, a questão escravista, aqui vai envolver a questão escravista, a abolição da escravidão, né? Isso foi importante para o fim da monarquia no Brasil. A questão escravista. Qual a razão? Nós temos então que lembrar que o Brasil então tinha como atividade econômica mais importante naquela ocasião o café. E por causa das leis abolicionistas, né, principalmente pela pressão inglesa, desde a época da lei Bill Aberdeen, a gente vai falar disso em uma outra aula das questões escravistas, né, que pressionava os países a abolir a escravidão. O Brasil já tinha feito a lei Eusébio de Queiroz, a lei Eusébio de Queiroz proibia também o tráfico de escravos. Com isso, né, a gente vai ter a questão dos imigrantes, né, a entrada dos imigrantes que vai, né, trabalhar nas lavouras e uma mudança das regiões econômicas do café, né? O que ocorre? Tradicionalmente, então nós vamos ver aqui o Brasil e a gente vai ver, por exemplo, que o estado ou a região onde esse café se desenvolvia bem era perto do litoral. Depois essa atividade econômica ela vai avançar, né? Então era no Vale do Paraíba. Então vamos colocar isso aqui. Depois ela avança para a região conhecida como Oeste Paulista. Isso aqui faz uma diferença enorme para a gente compreender essa questão escravista. Qual a razão, né, de estar mostrando essas duas regiões econômicas? Mostrando essas regiões econômicas porque o Vale do Paraíba era uma região de produção de café tradicional em que os fazendeiros eram aliados ao governo, eram próximos ao governo de Dom Pedro. Havia uma crescente econômica do café para o oeste paulista, para o interior de São Paulo, isso vai chegar até Minas também, até o Paraná, mas especificamente a região conhecida como oeste paulista, indo para o interior, né? Saindo das regiões do Vale do Paraíba e indo para o interior de Campinas, Ribeirão. Então, com esse avanço do café, novos fazendeiros e uma nova mentalidade. Então é por isso que a gente tem o crescimento do republicanismo nessas regiões onde a gente tem o que? A Convenção de Itu, né? Um momento importante do republicanismo no Brasil, isso vai ocorrer na década de 1870. Então isso por quê? Porque havia o crescimento econômico do café para o interior. E nessa região, esses fazendeiros, economicamente bem, mas eles queriam também ter participação política. Então, isso forçava, né, já o que? O republicanismo. E a gota d'água, o ponto final nesse passo para os fazendeiros aderirem ao republicanismo ocorre quando a gente tem a abolição da escravidão. No momento que ocorre a abolição da escravidão, os fazendeiros tradicionais, né, do Vale do Paraíba são prejudicados economicamente, pois eles não recebem indenização, eles têm prejuízo com essa medida. E isso então vai favorecer a questão do
republicanismo crescer junto com esses fazendeiros. E aí, por causa da abolição da escravidão, aqueles fazendeiros se sentiram prejudicados, principalmente esses do Vale do Paraíba, que eram tradicionais, que eram base de sustentação desse governo, eram aliados da monarquia, se sentiram então prejudicados. E esse prejuízo econômico leva eles o quê? A abandonar, a deixar a monarquia e também agora flertar com esse republicanismo, aumentando ainda mais essa gama de interesse pelo republicanismo. A outra questão importante vai envolver a igreja. Um dos momentos importantes. E vai envolver uma questão com a maçonaria. E para a gente falar sobre essa questão da maçonaria, a gente vai falar também de um processo, de uma coisa importante. Dom Pedro, naquela época, igreja e Estado eram unidos, eram juntos. E o Dom Pedro, ele exercia um poder sobre a igreja. Na verdade, ele tinha poder total, era o poder moderador, o quarto poder, mas sobre a igreja existem dois poderes importantes exercidos por Dom Pedro. Um se chamava padroado, esse padroado é um poder que o Dom Pedro tem de escolher, de indicar padres, bispos, paróquias. Então, ele tem um controle sobre a igreja na sua organização. Igreja e estados eram juntos. E a outra é o beneplácito. Esse beneplácito é um poder que o Dom Pedro tem sobre as ordens da igreja. Então, quando o Papa enviava ordens para a Igreja do Brasil, essas ordens só eram acatadas diante do sim, daquele aceite. Se o Dom Pedro aceitasse, essas ordens do Papa eram implantadas na Igreja brasileira. E um dos momentos importantes que vai envolver a Igreja e o Dom Pedro ocorre no papado de Pio, o Papa Pio IX. Ele vai então ter um atrito com a maçonaria e ele manda uma ordem para o Brasil exigindo a retirada imediata de pessoas ligadas à maçonaria de dentro da igreja. Então, era proibido que pessoas ligadas à maçonaria tivessem envolvimento com a igreja. E isso levou a um conflito, porque o Dom Pedro era ligado à maçonaria e ele não aceitou, ele deu ordens contrárias que esses integrantes da maçonaria, essas pessoas que eram da maçonaria, poderiam continuar com suas atividades normais dentro da igreja, com as atividades envolvendo-se normalmente com a igreja. Bom, por causa dessa ordem de Dom Pedro, dois bispos, um em Recife e outro em Belém, eles em Pernambuco e no Pará, eles se opuseram à ordem de Dom Pedro e foram presos. Foram condenados a 4 anos de prisão, depois eles vão ser anistiados, mas isso já foi o suficiente para causar um desgaste muito grande entre o Dom Pedro e a igreja. Então, um dos pilares também começa a ruir. Então, obviamente que o Dom Pedro podia contar claramente com o apoio da igreja, mas a partir do momento em que esse episódio da prisão dos bispos em Pernambuco e no Pará, porque não aceitaram as ordens do Dom Pedro e acataram a ordem do Papa e se opuseram à maçonaria, eles foram presos. Apesar, então, de serem depois absolvidos, anistiados, a crise já tinha sido estabelecida entre a igreja e o Dom Pedro e ele não vai poder contar com o apoio da igreja. O outro ponto, o outro pilar de sustentação eram os militares. E aí a gente tem dois pontos importantes. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, finalizada em 1870. Então, a gente tem, depois da Guerra do Paraguai, um crescimento e um fortalecimento muito grande do Exército. O Exército ele veio muito prestigiado do final dessa guerra. E a gente vai então ter o quê? O crescimento das ideias republicanas dentro do Exército brasileiro. Então a gente tem o crescimento dessa ideia republicana, principalmente esse projeto positivista na academia militar, nomes importantes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, que
vão, né, Benjamin Constant, militar, que defendia o republicanismo, né, que defendia esse positivismo. Então, essa ideia republicana, ela vem, né, junto com esses militares que lutaram ao lado de republicanos do Uruguai, da Argentina, né, e com a influência do Uruguai e da Argentina, o Brasil também, né, dentro do seu exército, começa a ter os republicanos. E o ponto mais importante também vai envolver a questão, no momento em que os militares pedem, após a Guerra do Paraguai, aumento salarial, né? E maior reconhecimento na carreira. E isso não foi, então, uma coisa que o Dom Pedro favoreceu o exército. Então, isso criou insatisfação também entre os militares. Então, vamos destacar a questão dos ideais republicanos, quando vieram da Guerra do Paraguai, e também não obtiveram aumento salarial. Além do aumento salarial, como eu citei para vocês, a questão também do reconhecimento. Então, os militares também vão deixar de apoiar o Dom Pedro e cresce então mais ainda o interesse pela República. E aí a gente vai ter alguns episódios importantes que vão marcar, né, esse acontecimento do golpe e essa proclamação da República que vai envolver os militares, né? Anteriormente ao golpe, a questão da proclamação da República, em 15 de novembro, nós vamos ter um episódio muito importante que foi marcante. Foi a prisão de um militar, né? Um militar importante chamado Sena Madureira, que se envolveu em questões importantes, né? Como a questão de ter feito um manifesto a favor ou homenageando um líder da abolição escravista no Nordeste. E outros episódios em que ele também quis se manifestar e era proibido, né, pela Constituição, pelo poder, né, naquela época, que os militares pudessem se manifestar em questões políticas e sociais. E ele fez um manifesto. E o episódio importante é o fato de que esse Sena Madureira, em um desses episódios, deveria ser punido, né, por insubordinação. E o fato importante de ser lembrado é que esse Sena Madureira era um subordinado de Deodoro, que não fez essa punição, e isso então também deixou, por exemplo, uma marca importante no Deodoro, que é aquele cara que é a favor, né, dos militares, que é aquela coisa do militar que protege o outro. Isso fortalece, né, a liderança dele entre os militares. Então, no dia 15 de novembro, né, esse projeto já estava em andamento, a insatisfação já estava em andamento. A gente vai ter então a soma de tudo isso, levando os militares e o exército brasileiro a proclamar a República. Na verdade, a proclamação da República, ela não foi feita, né, pelo Deodoro. Esse projeto ou a proclamação, ela foi realizada no Rio de Janeiro por um vereador naquela época, e o Deodoro, com as suas tropas, apenas destituem, né, o gabinete ministerial, que era da monarquia, e a família real então vai embora do país, e a partir da proclamação da República, o Deodoro é escolhido para ser o presidente. Haja visto que a gente mostrou a sua importância, né, no momento em que um militar foi punido e ele se, né, tornou um defensor ou sentiu as dores por esse militar, e com isso seu prestígio cresce, e como uma pessoa, apesar de ser monarquista, né, Deodoro tinha uma grande liderança e era querido dentro dos meios militares. Isso favoreceu a escolha dele para o governo da República, iniciada em 1889. Esse governo chamado de governo provisório, com Deodoro da Fonseca governando provisoriamente o país. Importantes acontecimentos desse período: a convocação da Constituição brasileira. Então nós vamos ter a primeira Constituição do Brasil, né? Esse governo então começou em 1889 até 1891, e a gente então vai ter esse período, então, nesse período, dois acontecimentos importantes. Primeiro, a Constituição. Essa Constituição, né, que vai, então, o quê? Proclamar o Brasil uma república federativa. Vai acabar com o voto censitário. Fim do voto censitário.
Ah, então acabou o voto censitário, não tem que comprovar renda. Não tem que comprovar renda, mas nem todos votavam. Tinha que ser maior de 21 anos, homens. Então o voto não era universal. Então votavam os homens maiores de 21 anos, não votavam mulheres, não votavam analfabetos, não votavam mendigos, nem padres e nem soldados de baixa patente. Ou seja, se você for pegar, então, o número de pessoas que não eram analfabetas no país, né, e que não eram menores de 21 anos, você vai ver que era uma maioria. Ou seja, não tem voto censitário, mas grande parte da população não tinha acesso ao voto nesse período, nesse momento. Por quê? Só votavam maiores de 21 anos, não votavam mulheres, então não votavam as mulheres, os analfabetos, soldados de baixa patente e padres. Então havia uma gama grande de pessoas que não iam ser agraciadas com o voto. Ou seja, o voto era uma coisa também restrita e também específica para algumas pessoas, para alguns elementos. Então, outra coisa importante, né? Quando proclamou a República, tem um episódio muito interessante que o Brasil, então, tinha dois projetos, o positivista e o projeto federalista. Na Constituição, nas linhas, na escrita, está escrito República Federativa, Estados Unidos do Brasil. Então a gente copiou o modelo norte-americano. Essa cópia do modelo norte-americano é tão interessante que o Brasil, inclusive, teve inicialmente uma bandeira que lembrava a bandeira norte-americana, né? Uma bandeira onde você tem o verde e o amarelo, né? Verde e amarelo. Mesmo o perfil lá daquela bandeira norte-americana. Com verde e amarelo. E só depois foi então que em 19 de novembro a nossa atual bandeira, né? Inclusive o dia 19 de novembro, que é após 5 dias praticamente da proclamação da República, né? A gente tem a nova bandeira que manteve a mesma, né? As mesmas estruturas da bandeira anterior portuguesa, só que inseriu, né? A mudança no interior, onde aparece as frases ordem e progresso. A frase ordem e progresso, que é o quê? Uma lembrança do positivismo, especificamente dentro da nossa bandeira. Ordem de governo forte, como os militares eram, né, de colocar ordem, de estabelecer, né, autonomia, autoridade, e progresso, a ideia de desenvolvimento e de crescimento econômico, que era o que se pregava naquele período. Beleza? Então, a gente tem esses episódios aí envolvendo o início, então, da nossa República. Esse governo, então, é provisório e destacando também nesse período provisório, além da Constituição, a política econômica conhecida como encilhamento, né? Essa política foi estabelecida por Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, um advogado político importante do país, que, né, tenta implantar aqui, ou seja, organizar esse processo de desenvolvimento econômico do país. O país, então, era um país que ainda tinha suas bases econômicas centradas no café, e a ideia do Rui Barbosa era, então, o quê? Emitir moeda, liberar empréstimos bancários para um processo de industrialização. Só que esse processo de industrialização ele não vai ocorrer, né? Então o encilhamento é o apelido. A verdade é que encilhamento tem a ver com o processo de arriar animais em corridas de cavalo. Então, como a política não deu certo e depois virou uma confusão, alguém lembrava essa confusão econômica ao barulho, aos transtornos, né? A toda, né, a estruturação daqueles dias de corrida, aquele fervor todo de entrar e sair. Por quê? Porque lembrava essas corridas de cavalo, né? Esse processo pavoroso. Então, vamos esclarecer bem para você aqui. Encilhamento, então, é um nome relacionado à corrida de cavalo, mas que foi dada à política econômica de Rui Barbosa. Qual era a base da política econômica de Rui Barbosa? O desenvolvimento. O que ele pretendia?
fazer o Brasil desenvolver indústrias. Essa era a política dele, fazer o Brasil desenvolver indústrias, modernizar. Isso casa muito bem com a ideia de republicanismo positivista que os militares estavam implantando. Desenvolver a economia, desenvolver as indústrias. O Brasil era um país que tinha sua economia focada no café e agora o Rui Barbosa pretendia fazer o Brasil se industrializar, ou seja, diminuir as importações, gerar emprego dentro do país. Então, a política dele vai então o quê? Liberar empréstimos, vai fazer emissão de moeda para circular dinheiro para industrializar. E isso não ocorreu, porque essas indústrias não foram montadas, parte desses créditos, desses dinheiro que foram emprestados e emitidos, caíram na mão de fazendeiros e os fazendeiros compraram mais terras e plantaram mais café. Grande parte desses fazendeiros fizeram falcatruas, criaram empresas que não existiam, são conhecidas como empresas fantasmas, e essa política econômica foi um fracasso e gerou um enorme problema na economia, uma enorme inflação. Então, a gente tem somente o quê? As chamadas empresas fantasmas. Então, um dos momentos importante aí dessa economia dele foi a abertura dessas empresas fantasmas. Empresas que só existiam no papel e que não fizeram o Brasil desenvolver essa indústria importante que o Rui Barbosa esperava. É bom lembrar, é bom ressaltar que a ideia era uma ideia interessante, fazer o Brasil desenvolver a economia, gerar emprego, gerar indústria, se modernizar. O problema é que o país tinha uma mentalidade ainda agrícola, muito focada na agricultura, e o café estava no auge. Grande parte das pessoas que tiveram acesso a esse empréstimo eram fazendeiros e eles findaram então o quê? Criando empresas fantasmas que nunca existiram a não ser no papel, tiveram acesso aos capitais e ao dinheiro, mas investiram mais em café, em mais lavouras, em mais fazendas. Isso vai gerar um outro problema sério na economia do café, que a gente vai estudar posteriormente, que é o excesso de café e a queda dos preços do café, que a gente vai estudar posteriormente. Beleza? Bom, diante da pressão, diante de problemas de saúde, devido também às políticas adotadas por Deodoro, que tentou fechar o Congresso, declarou estado de sítio, que as pessoas perdiam seus direitos e tal, ele sofre pressão de vários setores, inclusive dos próprios militares, e ele faz a renúncia, ele não consegue se estabelecer, estava doente, mas envelhecido também, mais a pressão, ele renuncia. E assume no lugar dele o Floriano Peixoto, completando aí o segundo governo militar desse período, que é conhecido como República da Espada. A República Velha, então, começa com a proclamação da República, em 1889, vai até 1930, a República Velha vai em 1930, e ela é dividida em dois períodos aí. Esse primeiro período é governado pelos dois militares, que a gente acabou de falar do Deodoro, e agora o Floriano, que é chamado, então, o quê? República da Espada. Governo provisório com Deodoro, depois eleito pela Constituição. Os principais momentos do seu governo, a proclamação da Constituição, o encilhamento, a política econômica e o fim do seu governo devido à crise provocada e à inflação provocada por essa política econômica. Então, dois momentos importantes do governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que é conhecido como Marechal de Ferro, e a gente vai saber por que ele recebeu esse apelido, Marechal de Ferro. Dois episódios, dois momentos importantes do seu governo. Primeiro, nós vamos ter então o quê? Uma revolução federalista no Rio Grande do Sul. Que eram os federalistas? Eram aqueles que defendiam um governo mais liberal, onde os estados tivessem mais autonomia, tivessem mais liberdade para decisões, para criar leis, para criar impostos, para criar medidas políticas independentes do governo. Ou seja, o Brasil, no nome, era uma república federalista. Na prática, era um governo centralizado na mão do Deodoro e agora na mão do Floriano Peixoto. Então, um grupo político se rebela contra esse governo e os aliados de Floriano Peixoto, os florianistas do Sul. E isso, então, gerou um conflito
no Rio Grande do Sul, conhecido como Revolta ou Revolução Federalista. Obviamente que essa revolta federalista, que defendia os interesses do federalismo, encontra, né, os opositores, que são defensores do governo de Floriano, os florianistas, e isso então gerou uma guerra que, logicamente, né, foi vencida pelos florianistas e os federalistas foram derrotados. Para isso, o governo de Deodoro sempre usou o quê? A força, né? Usou o poder militar bem duro, bem enérgico, né? Por isso, ele é conhecido como Marechal de Ferro, que não cedeu a pressões em momento algum, por mudanças, ele exerceu o seu governo, mas soube ser diferente de Deodoro da Fonseca, porque ao mesmo tempo que era chamado de Marechal de Ferro, né, por ter combatido duramente a Revolução Federalista, por ter combatido também a Marinha. Então o que é a revolta da Armada? É uma revolta feita pela Marinha brasileira, que se revoltou contra o governo de Floriano, exigindo a sua renúncia. Então, acompanhou aqui, isso lá por volta de 1892, 1893, a gente tem esses episódios aí. Então, a Marinha se revoltou. O que a Marinha, ela falava? Da inconstitucionalidade. Do governo de Floriano Peixoto. A palavra é grande, é difícil, mas é bem fácil de entender. O que era a inconstitucionalidade alegada pela Marinha? Quando a Constituição foi estabelecida, foi estabelecido uma regra que, se o presidente não tivesse governado por 2 anos, esse presidente que ia assumir só poderia governar provisoriamente e convocar novas eleições. Então o Deodoro foi governo provisório. Então em 1891 ele foi eleito pela própria Constituição, pelo Congresso como presidente. E o seu mandato não tinha completado 2 anos. Então, pela Constituição, o Deodoro da Fonseca saiu, Floriano deveria governar provisoriamente e convocar novas eleições. E ele não fez, porque ele alegou que esse princípio da lei só valeria para o próximo presidente quando ele fosse eleito pelo voto do povo. Como eles foram escolhidos pelo Congresso, ele alegou que isso não era, né, válido para o governo dele. Mas a Marinha alegava sua inconstitucionalidade e exigia sua renúncia. Ele também não aceitou e usou a força contra esses integrantes da Marinha, combatendo e derrotando os marinheiros que eram contra o seu governo. É lógico que a gente vai entender que isso é uma dor de cotovelo também da Marinha, porque agora o presidente era do Exército, o Exército estava com mais prestígio, né? Isso tudo criou, então, esses atritos entre o Floriano e a Marinha. Beleza? Então, revolta da Armada é uma revolta da Marinha, alegando a inconstitucionalidade do governo do Marechal Floriano Peixoto, que, né, não aceitou essa ideia, né, e juridicamente ele conseguiu convencer e venceu essa alegação dos marinheiros, e o governo dele continuou, né, até o fim do mandato. O Marechal de Ferro também adotou medidas populares no Rio de Janeiro, medidas consideradas paternalistas. Então, aquele lance lá do morde e assopra, né? Ele também fez políticas populares no Rio de Janeiro, com aluguel, preços de alimentos, construção de casas populares para a população. Isso no Rio de Janeiro, né? Então, é um governo também importante para a gente destacar. Então, os 2 momentos importantes, revolta da Marinha, Revolução Federalista. Beleza? Então, a partir do momento em que o governo do Floriano vai findar, nós vamos ter o crescimento desses fazendeiros, né, que agora se organizam em torno dos próprios interesses e vão conseguir então eleger o próximo presidente, que não vai ser um militar, vai ser o presidente Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil da nossa história. E aí a gente vai começar a falar sobre a República Oligárquica, que é o período dominado pelos fazendeiros, que a gente vai ver numa próxima aula. Valeu? Então, não esqueçam, vamos continuar firmes, acreditando que nós vamos chegar lá, nós vamos vencer. Não se esqueçam, façam sua inscrição no nosso canal, curta a nossa página, incentive as pessoas também a se inscrever para que a gente possa continuar fazendo as aulas e facilitando o seu conhecimento e a sua aprendizagem para o vestibular, para o Enem, para o vestibulinho e para aprender a história. Valeu?